Oi, meus amores, tudo bom? Como vocês podem ver, esse aqui não é o cenário de gravação normal da gente, né? Então pode ser que a luz não esteja boa, a iluminação, o áudio não esteja bom, pode ser que tenha barulho de cachorro, de passarinho, mas só vai ser tipo nesses vídeos que vai ser dessa forma. O cenário vai continuar sendo o mesmo, mas eu precisava estar aqui nesse lugar para contar a história deles dois, a minha gestação e a vida do Vitor e do Murilo. Provavelmente o vídeo vai ficar tipo enorme, vai ficar muito longo, eu não sei como é que vai ser, talvez eu divida em duas partes. Mas então vamos lá. A minha gravidez foi uma gravidez muito desejada. E não foi desejada só por mim, foi desejada pela minha família, pelo meu marido, pelos meus amigos. Eu acho que eu nasci pra ser mãe, sabe? E eu já tinha tido, antes do Vitor e do Murilo, um aborto espontâneo com tipo 4 semanas, 5 semanas de gestação. E aquilo, como tinha me feito muito mal, eu queria muito ser mãe. E aí aconteceu de eu procurar um médico antes de engravidar. Eu não vou falar o nome dele porque ele não é um médico que eu recomendo. E aí eu falei pra ele da minha intenção de engravidar, contei pra ele sobre o que tinha acontecido anteriormente com a minha primeira gestação. E aí ele me recomendou tomar um indutor de ovulação, e aí eu tomei um mês só. São 4 dias, se eu não me engano, 5 dias que você toma o comprimido. E fazer uma ultrassom seriada. Nessa ultrassom seriada, você faz um acompanhamento com ultrassonografias para avaliar o tamanho e a qualidade do seu óvulo, e ele vai lhe dizer exatamente qual foi o dia que você ovulou. Foi o tratamento que eu fiz, foi isso. E aí eu consegui no primeiro mês já o positivo. E eu lembro que antes de receber o positivo, era tontura, eu já estava tendo muito sono, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada. Meus pacientes, eu remarcava direto, porque eu não conseguia, era uma coisa que era anormal. E até antes de engravidar eu achava que era frescura, mas não é. E aí, eu lembro que eu fiz o primeiro exame de sangue e deu inconclusivo, e aí eu fiquei arrasada, eu liguei pro médico. E ele disse: Deise, olha, infelizmente você não está grávida, mas volte no meu consultório que a gente vai fazer um novo ciclo. Eu disse: ok. Mas aí aquela tontura não passava, aquele sono não passava, meu peito começou a ficar enorme. Eu disse: meu Deus, e isso, a minha menstruação ainda não estava atrasada. Eu disse: meu Deus, não é possível, eu tô grávida. Aí eu pedi para um amigo meu comprar um teste de farmácia pra mim, que foi até o André. Porque eu não queria contar pra ninguém, nem pro Júnior eu queria contar, que eu tava desconfiada, né? E aí eu fui, comprei o teste e fiz no domingo de manhã. E deu lá o positivo. Eu tenho o testezinho guardado até hoje. E aí eu fiquei tipo muito impressionada com aquilo. E aí eu fui para o médico, porque a minha consulta já era pra, tipo, no dia seguinte, na segunda-feira. E aí eu cheguei e ele disse: Deise, infelizmente você não tá grávida, não. Eu disse: doutor, tem uma coisa pra mostrar. Abri a bolsa, tirei o exame e coloquei na frente dele. Ele disse: vem cá, me puxou pelo braço, me levou pra cama que faz ultrassom, a maca. Gente, eu não sou médica, eu sou dentista, então releve alguns termos técnicos que eu não vou saber falar, tá? Mas ele me levou pra maca e fez a ultrassom e ele disse: olha, seu endómetrio tá espessado. Isso é um bom sinal, vá fazer novamente o exame de sangue e volte pra mim. Eu disse: ok. Aí eu fui, fiquei esperando lá mesmo no laboratório o resultado, saiu super rápido. E aí quando eu vi o positivo, minha gente, foi uma coisa, tipo, eu não falei. Sabe aquela sensação que você tem, eu não avisei? Eu tava com a minha mãe e com meu marido no carro na hora de abrir o exame, eu abri tremendo. E aí eu lembro que eu vi lá o número, né? Tava 300 e tanto. A partir de acho que 25 você já é grávida, você já tá gestante, o meu já tava 300 e tanto. Aí eu falei: eu sabia que eu tava grávida, foi aquela emoção, aquela alegria. Minha mãe começou a chorar, meu marido foi aquela alegria. E aí eu cheguei no médico pra mostrar ele já com um sorriso daqui até aqui, né? Aí ele falou: pelo sorriso você tá grávida, já sei. Aí passou pra mim medicação, passou os exames todos que toda gestante tem que fazer. Enfim, foi uma alegria. Só você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu queria agradecer a vocês todos que estão aqui. Eu sei que não foi uma festa muito fácil de vir, né? Porque não é todo mundo
Diz assim, ó, vista uma fantasia e venha. Assim, eu também quero agradecer aos meus pais. Eu sempre, toda vez eu fico assim, ó, quando eu vou falar do meu pai e da minha mãe. Porque eles são os amores da minha vida. E eles fazem tudo assim. A coisa mais difícil do mundo é eu pedir alguma coisa pro meu pai e pra minha mãe e eles falarem não. E eu queria dizer assim pra todo mundo que não é segredo e novidade pra ninguém. Mas se tem uma coisa na minha vida que eu tenho orgulho de ser filha deles dois. O primeiro pedaço de bolo tem que ser. Para, amor. Tem que ser dado pra pessoa assim mais especial, né? Aí quem já vem aos meus aniversários meus sabe que eu tenho tanta gente especial na minha vida, graças a Deus, que eu saio partindo um pedaço só pra todo mundo. Porque eu não tô conseguindo contar aqui não, gente. Porque eu acho que é injusto eu dar pra uma pessoa só, entendeu? Só que assim, algumas pessoas já me ouviram falar que esse ano foi um pouquinho difícil pra mim. Quem é mais próximo de mim sabe que esse ano aconteceram as coisas meio difíceis, que nem era momento pra eu falar nisso agora. Mas preciso falar pra vocês entenderem o porquê do tão especial que eu vou falar no final. Aí, só que assim, eu sinto por ele um amor muito grande. Aí, o amor que tinha nesse coração aqui, já não dava mais. Aí Deus é tão especial que foi e mandou outro coraçãozinho bem aqui. Aí, eu tô gravidinha, eu vou ser mamãe. De bolo foi pra ele. O bolo é do meu neném. Foi seguindo. E eu ia todos os meses pra ele. Até que próximo ao carnaval, eu não sou muito boa de datas, mas próximo ao carnaval eu senti uma dor muito, muito forte. Na região, como se fosse, assim, no ovário. Parecia ser no ovário. Mas aí ficou aquela suspeita de ser apendicite ou não, ou ser ovário. E aí eu fui pra ele avaliou e continuou na dúvida, pediu exames, passou medicação. E eu lembro que era uma medicação muito forte, eu tomava remédio demais. O meu xixi saía muito amarelo. Foi uma medicação muito, muito forte assim que eu tomei. E a conclusão que se tem... Ai, eu tô assim por causa do ar-condicionado, tá ligado? A conclusão que se tem é que provavelmente foi uma infecção no ovário. Meu ovário aumentou muito de tamanho. Enfim, passou. Foi um sofrimento essa época. Eu não conseguia nem andar, nem movimentar a perna, assim, nem cruzar a perna eu conseguia de tanta dor, era muita dor. Mas passou. E aí foi passando. E eu notei que eu tava ficando muito pesada, muito cansada, muito fácil. E aí eu tava deitada, minha barriga tava muito baixa, me deu muita sede. E aí eu resolvi levantar e tomar água. Só que aí quando eu cheguei na porta do quarto, da minha cama pra porta do quarto, eu tava morta de cansada. Então eu resolvi voltar e pedir pro Júnior pegar água pra mim. Ele pegou, bebi água e fiquei lá deitadinha. Nisso, naquela posição que quem é gestante sabe, eu tava com 27 semanas. 27 semanas. Só que eram gêmeos. Então, eu procurando uma posição para colocar a minha barriga, eu senti que vazou um pouquinho de líquido. Aí eu pensei, meu Deus, estou fazendo xixi na cama, será? E aí eu fui tentar me posicionar novamente de novo e aquele pouquinho de líquido escapou de novo. Eu disse, vou levantar e vou fazer xixi, porque eu estou fazendo xixi na calça e mais tarde eu vou estar ferrada de sono e vou ter que levantar, então eu vou logo. Nisso que eu levantei, minha gente. Saiu tanta água no mundo, lavava a minha perna, encheu o chão. Eu não me desesperei, não sei como, eu apenas chamei o Júnior veio desesperado, eu disse, se acalme, pega a cadeira que traga pra mim. E me deu 2 toalhas, ele me deu, eu coloquei a toalha pra absorver aquele mundo de água, era um balde de água, minha gente, vocês não têm noção. E aí pedi pra ele pegar a roupa pra mim, porque eu tava de camisola, ele pegou a roupa, liguei pro meu pai, pra minha mãe, pra avisar. E aí eu fui pro carro, e nisso, pra ir para o hospital, já foi, meu pai resolveu ir também, minha mãe, eu ia derramando, sabe, aquele mundo de água, eu parava um pouquinho, saía mais água, parava um pouquinho até que cheguei no carro. Do carro eu fui pro hospital. O vídeo já tá em 8 minutos, gente. Quando eu cheguei no hospital, não tinha vaga pra mim no apartamento particular. Mesmo você tendo dinheiro, não tinha vaga. E não tinha vaga também na enfermaria, tava super lotado. E aí a enfermeira conseguiu uma maca pra mim no corredor. E foi onde eu passei aquela noite. Eu passei a noite
no soro, no corredor. O médico me avaliou, falou que eu estava com dilatação, um pouquinho de dilatação, falou que minha bolsa estava estourada e que meu filho ia nascer. E me largou. Não era o meu médico, era o médico do SUS, eu estava internada na enfermaria, né? Na verdade era no corredor. E aí eu liguei para esse médico e ele apareceu lá por 6 da manhã e disse para mim que não podia fazer nada até então, porque como eu estava pelo SUS, eu era responsabilidade do médico do SUS. Mas assim que eu conseguisse uma vaga ali particular, eu avisasse. E foi o que eu fiz. Eu consegui a vaga particular e chamei ele. E aí ele veio, aí ele pediu para eu ir até o consultório dele para fazer uma ultrassom lá, porque quando ele tentou fazer a ultrassom em mim no hospital, não dava para ver nada, porque o equipamento era muito fraquinho, entendeu? E aí eu fui pro consultório dele com soro na veia e tudo. E aí quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, aquele mundo de água que eu derramei, as minhas 2 bolsas ainda estavam cheias. Os batimentos dos meus filhos estavam perfeitos. E aí eu voltei pro hospital e fiquei mais, o resto do dia em observação. Dormi no hospital aquela noite e no outro dia de manhã o médico foi me avaliar e resolveu me dar alta. E aí quando ele me deu alta, eu vim pra casa. Nisso eu vim pra casa de manhã e comecei a sentir uma coisa estranha, que até então eu não sabia, mas já eram contrações. E aí eu passei só a tarde em casa e à noite a contração aumentou muito e aí eu resolvi voltar pro hospital. Quando eu voltei pro hospital, eu liguei pra ele disse que estava indo e tal, e foi, realmente foi. Ele estava até fazendo um parto e depois foi me avaliar. E aí ele passou uma medicação pra mim e me internou novamente. E aí já tinha apartamento, graças a Deus, eu não fiquei mais no corredor. Aí eu fiquei no apartamento e começaram as medicações para tentar evitar o meu parto, que eu não tinha que nascer agora, entendeu? Estava muito pequena ainda. E aí eu comecei a tomar injeção de corticoide, tomar soro, tomar tudo que tinha que tomar, antibiótico, tudo, evitando que tivesse algum problema maior e os meus filhos nascessem. Mas aí na madrugada eu comecei a ter contração novamente. E aí o médico, ninguém conseguiu entrar em contato com o meu médico, então veio o médico do SUS me avaliar. E aí ele prescreveu a medicação pra mim até que a minha contração diminuiu. Mais uma vez, tanto que eu entrei em trabalho de parto já 2 vezes, né, nesse relato. Aí, no outro dia de manhã, meu médico, que até então era o meu médico, veio. E aí me avaliou, falei o que aconteceu durante a noite e ele prescreveu uma medicação. Nisso a minha família saiu para comprar medicação, porque quando você está no particular, todas as medicações que o hospital não fornece, você tem que comprar, né? E aí eu fui comprar. Eu não, né? Minha família. Entregaram a medicação, receita tudo para a enfermeira, para a enfermagem administrar em mim. Nisso, a farmácia vendeu remédio trocado. Então, além de eu não tomar a medicação que eu precisava para atrasar o meu parto, eu tomei outra medicação. E aí era um remédio para pessoas diabéticas. E aí eu tive uma queda severíssima de glicemia. E aí eu tive uma anemia fortíssima. E aí eu tive que tomar 3 bolsas de sangue. Mas nesse intervalo, até eu descobri que a medicação estava trocada, porque fui eu que descobri, o meu médico precisou viajar. E aí, graças a Deus, ele disse pra mim que ia me deixar sob responsabilidade de um outro médico que era amigo dele, que é o Dr. Christian. E eu vou tentar deixar os contatos dele em algum lugar aqui, porque quem for de Arapiraca e região, pra mim não existe pessoa melhor no mundo pra você entregar a saúde da sua gravidez, dos seus filhos, entendeu? Ele é tipo um anjo de luz na minha vida. Mas aí, o meu médico me deixou sob responsabilidade dele, aí ele me avaliou e disse que ia continuar, né, tentando evitar aquele parto, porque não era o momento ainda. Nisso, ele pediu um exame de sangue pra mim, e aí o laboratório veio até o hospital, colheu a minha amostra e avaliou a anemia. Aí ele me pediu uma ultrassom, eu fui fazer a ultrassom, e após a ultrassom eu deveria tomar as 3 bolsas de sangue. E aí eu tomei as 3 bolsas de sangue. Minha gente, uma coisa que eu não sabia, tomar sangue dói. O sangue entrando na sua veia dói. Eu acho que porque o sangue é espesso e a minha veia é fininha, dói. E aí eu passei tipo a madrugada inteira acordada e sentindo a dor do sangue. Nisso, tipo às 6 horas da noite, 7 horas, eu comecei a ter contração de novo.
E esse tempo inteiro que eu estava sendo monitorada no hospital, os batimentos cardíacos do Vitor e do Murilo eram monitorados. E aí, chegou o momento que eu passei a noite inteira tomando sangue, tendo contração. E aí no outro dia, o Dr. Christian apareceu para me avaliar, as enfermeiras chamaram ele foi. E aí ele disse que não tinha mais o que fazer, que o parto teria que acontecer, porque não teria como adiar mais, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. O Vitor já estava encaixado na posição de nascer e não tinha mais o que fazer. E como o Murilo estava numa posição muito elevada da barriga e estava sentadinho, não tinha como também ter normal, e eu também acho que eu não conseguiria, depois de tanto sofrimento, não tinha força física para ter um parto normal mais. Embora desde o início da gravidez fosse a minha vontade de ter um parto normal. E aí eu fiz a cesariana. E eu lembro que eu escutei primeiro o chorinho do Vitor e parecia um gatinho, sabe? Ele não chorou, ele miou. Mas foi fraquinho, foi baixinho, mas aquele chorinho baixinho, fraquinho, foi suficiente pra, tipo, despertar em mim de novo a vontade de continuar. E aí eu fiquei muito angustiada porque o tempo foi passando. E o Murilo não nascia. E tipo, foram 5 minutos só de um pro outro, mas pra mim parecia que tinha sido eternidade. Foi o momento mais feliz da minha vida, aquele dia, escutar aquele chorinho. Foi o momento mais lindo da vida. Eu acho que tudo que eu sofri, aquela gestação inteira que foi conturbada, e no hospital compensou naquele chorinho. Encerrou o parto, né? Me levaram para o apartamento e eles dois foram para a incubadora, foram para a UTI, que era outra preocupação, porque a gente não sabia se ia ter vaga para os dois na UTI, mas teve, graças a Deus teve. E é o Dr. Christian que intercedeu. E aí eu não pude visitar eles naquele dia porque eu estava anestesiada e eu tive uma reação muito forte. A anestesia, talvez também pelo meu emocional, pela transfusão que eu tive uma noite antes, que eu tive como se fosse, não sei o que era aquilo, eu tremia muito, não era normal, era muito, era a ponto de, por exemplo, a minha mão tá aqui e meu braço fazia isso, pá, e alguém pegar meu braço e botar aqui de volta e ele fazia assim, movimentos que eu não conseguia controlar, e nisso de tentar travar o corpo, eu comecei a contrair muito o abdômen e aí eu comecei a sentir muita dor na cesariana, muita dor. E aquela agonia de não conseguir, de você tentar conseguir mexer a perna pra você ficar numa posição melhor e você não consegue, porque eu sou anestesiada. E eu suava muito, eu tava com muito calor, meu cabelo molhava. Se você pegasse meu cabelo e fizesse assim, ó, ele pingava. Porque eu tive muito calor. E eu tremia e tinha calor ao mesmo tempo e nada controlava. E aí meu marido tirou todo mundo que tava no quarto, a metade que era daqui do geral, ele veio trazer. E a minha mãe estava comigo, meu pai comigo, aquela agonia. Nisso tentaram ligar para o doutor porque eu estava desesperada e não conseguiram falar com o Dr. Christian. E aí meu cunhado foi lá no consultório dele, o Carlinhos foi lá no consultório dele, que é uma coisa que eu agradeço o resto da minha vida, o Carlinhos ter feito isso. E o Carlinhos se encontrou com ele, e aí ele veio até onde eu estava, o Dr. Christian deixou o consultório, deixou as pacientes, deixou todo mundo e veio até onde eu estava. E aí eu pedi pra ele me apagar. Ele dizia, doutor, pelo amor de Deus, me apague. E ele, calma, Daisy, calma. E aí tirou o lençol, mandou todo mundo sair pra, né, pra ele ficar nu na frente de todo mundo. E aí ele fez uma palpação e eu lembro que eu gritei da dor, sabe assim, ele palpou. E aí ele viu que não tinha nada de errado, né, graças a Deus, e pediu alguma medicação que eu não lembro e administrou. A primeira foi pra dor, e a segunda foi não sei o que, um calmante. E aí eu não lembro mais nada, mas a minha mãe disse que ele me pegou no colo, me virou de lado, porque eu queria ficar de lado, ele me virou, perguntou pra mim se eu estava confortável naquela posição, eu falei que sim. Aí ele pediu um travesseiro, minha mãe deu um travesseiro pra ele colocou embaixo da minha barriga pra ficar apoiadinha, virou minha cabeça pra posição certa, que quando você faz cesariana, não sei por que você não pode ficar com a cabeça torta.
E aí ele pediu pra deixarem eu dormir, perguntou se eu tava confortável, eu levou um pouquinho de nada assim a maca. Eu falei que sim, agradeci, mas não mando nada disso. E aí ele foi embora. E ele foi um anjo na minha vida. Ele me tirou daquela agonia e eu vou ser grata eternamente ao Dr. Christian. E aí, passou. No dia seguinte eu tava nova, eu levantei, fui andando pro banheiro tomar banho, eu escovei meu cabelo, eu pranchei meu cabelo, eu me maquiei e fui conhecer meus filhos. E o vídeo já tá tipo em quase 20 minutos, eu vou editar, vai ficar um pouquinho menor, mas aí eu vou encerrar esse vídeo agora, porque senão vai ficar muito enorme. Aí eu vou fazer a parte 2, tá? Então aguardem que vai vir a parte 2, que é a vida do Vitor e do Murilo. Beijo!